Essa aqui é a revelação da mágica das faixas misteriosas. Se você não viu a mágica ainda, clica aqui embaixo e vê a mágica antes de ver a revelação. Bom, para fazer essa mágica você vai precisar de uma folha de sulfite. Dá para fazer sem régua, mas é mais fácil você usar uma régua. Vai precisar também de um lápis, uma tesoura e cola de bastão. Para fazer a mágica você vai precisar de muitas tiras de papel, então eu vou riscar aqui da largura da régua e cortar tudo com a tesoura. E agora vem o grande segredinho dessa mágica. Eu vou montar algumas argolas menores do que a que eu usei na mágica, porque se ela ficar menor você vai entender com mais facilidade. Bom, a primeira argola é uma argola normal, então é só passar cola aqui e juntar uma ponta na outra e a gente tem aqui uma argola de papel bem simples. E aí na hora que você corta, é óbvio, você vai ter duas argolas de papel. Essa é a primeira argola. Mas agora a segunda argola já foi feita de um jeito bem diferente. Em vez de eu simplesmente colar um papel no outro aqui, eu dou uma torcidinha no papel de baixo. E aí a gente tem uma argola torcida, desse jeito aqui. E isso aqui pode parecer um objeto bem simples, meio bobo, é só uma argola torcida, mas não é não. Isso aqui matematicamente é bem interessante e essa argola se chama fita de Möbius. E por que ela é tão especial? Ela é especial porque, apesar de parecer uma argola comum, ela tem um lado só. Se a gente pegar uma argola normal, ela tem um lado de dentro e um lado de fora. Se uma formiga, por exemplo, andar nessa argola comum aqui, ela vai começar a andar, e ela vai sair no mesmo lugar, só que ela nunca vai conseguir sair para o lado de fora da fita. Então, se a formiga começar a andar na fita como se fosse uma pista, ela só consegue andar de um lado. Mas olha só o que acontece se a formiga começar a andar nessa fita aqui. Ela vai começar a andar e ela tá pro lado, supostamente pelo lado de dentro. Aí ela vai andando, ops, andando. Eu vou dar uma viradinha aqui, andando. E no final ela encontra com ela mesma, mas olha só a diferença, ela percorreu todos os lados da fita, ou seja, essa fita tem um lado só. E se você prestar bastante atenção nessa fita com ela dobradinha assim, você vai ver que ela é exatamente o símbolo da reciclagem. E é claro, com todas essas propriedades meio diferentonas, se a gente cortar a fita, vai acontecer uma coisa diferente. Eu vou cortar exatamente do jeito que eu cortei a outra, seguindo aquele caminho da formiga que eu fiz, que é exatamente no meio da fita. Então, em vez de ela separar em duas, ela vai virar uma argola só. E ela já vira outra argola torcida, ela vira outra fita de Möbius. Como você não percebeu a diferença entre uma argola e outra na hora em que eu mostrei? Porque a primeira argola que eu mostrei lá na mágica, ela estava bem grande e eu já dei uma certa torcida nela para ela ficar parecida com a segunda argola. E a terceira argola? Bom, a terceira argola que eu mostrei também era uma fita de Möbius, então eu vou fazer de novo uma argola, antes eu vou dar aquela dobradinha aqui. Só que aí tem um detalhe bem legal, eu não cortei exatamente no meio da fita. Eu imaginei que essa parte aqui estava dividida em 3 partes, assim, e eu comecei cortando pela parte de fora, uma fita pela parte de fora. E aí eu fui cortando pela parte de fora. E como essa fita tem um lado só, então eu vou cortando aqui pela parte de fora. Chega uma hora, ó, em que os cortes deveriam se encontrar, mas eles não se encontram. E eu vou continuar cortando. E só depois que eu der 2 voltas na fita, cortando, é que eles vão se encontrar. Tchan. Os cortes se encontraram aqui. E aí eu vou ter uma argolinha pequena, que é a parte de dentro da fita, e uma argola maior, que é toda a borda da fita. Então, na terceira opção, a gente tem uma argola pequenininha enroscada numa argola grande. E agora que você já entendeu a história das 3 primeiras argolas, vamos fazer os 2 conjuntos que eu usei no final. Bom, o primeiro conjunto é formado por 2 argolas normais. Então eu vou colar aqui, fazer uma argola normal, uma argola comum, e vou colar em outra argola comum aqui. Depois é só juntar as duas
e cortar no meio do jeitinho que eu mostrei. Não tem segredo nenhum. Eu vou cortar no meio, forma aquela algema que eu mostrei e depois eu corto no meio de novo e vai formar aquele quadrado, quer dizer, descolou aqui, mas você entendeu. Ops, descolou aqui também. Tem que colar direito, senão acontece isso na hora da mágica, vai formar aquele quadrado. Bom, até aqui beleza. Agora vamos ver como é que foi feito o segundo conjunto. Aqui são duas fitas de Möbius, como você deve ter imaginado, mas aí você tem que prestar atenção numa coisa especial. Eu passei cola nessa ponta aqui e vou colar na outra. E eu tenho que girar isso aqui no sentido horário. Olha só, eu vou pegar essa ponta, ela encaixaria aqui, eu giro ela no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio. Então eu girei e colei aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, mas do outro lado eu tenho que girar a ponta com cola no sentido anti-horário. Então eu vou colar aqui, eu vou girar assim, no sentido contrário ao do relógio. E aí eu tenho duas fitas, mas elas são um pouquinho diferentes. Uma está colada no sentido horário e a outra no anti-horário. E aí é só eu colar uma fita na outra e depois recortar. E aí, você vai ter os dois corações entrelaçados do jeitinho que eu mostrei lá. E só para lembrar, se você for fazer essa mágica com seus amigos, você tem que fazer argolas maiores, mais compridas, para você conseguir disfarçar as fitas de Möbius. Se você fizer pequenininha desse jeito que eu mostrei aqui na revelação, vai ficar muito evidente a diferença entre a fita comum e a fita que está torcida, a fita de Möbius. Mas mágicas legais para você fazer em casa com materiais muito simples de encontrar, você aprende no Manual do Mundo. Não? Tira. Já que eu falei... Ih, cortei errado. Sua cara não foi boa, tá? Saiu. Misteriosas. E deu errado. Deu errado a mágica. Se no fim das contas a fita foi mais interessante do que você imaginava, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar como sugestão as últimas duas mágicas que a gente fez no Manual do Mundo. São mágicas com objetos muito fáceis de encontrar. Desse lado aqui, a mágica do feijão que entra no sangue, você vai precisar só de um punhadinho de feijões. E do outro lado, a mágica da caixa obediente, você vai precisar só de uma linha e de uma caixa de palitos de fósforo.